E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e com a orientação sempre dos bons espíritos, dos verdadeiros trabalhadores, com certeza, para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um estudo do livro Nosso Lar. Estamos no capítulo 41. No programa passado, nós conversávamos sobre a notícia que o André Luiz está tendo, não é, junto com Tobias, sobre a movimentação que está ocorrendo na colônia. Porque eles receberam a clarinada, como nós vimos nos últimos programas, eles escutaram essa clarinada através dos espíritos superiores, espíritos vigilantes, né, que pediram que todos, né, calassem na realidade as suas vibrações pessoais, os seus desejos pessoais e começassem a pensar no coletivo, na paz mundial, que é o que todos almejavam. E aí o André Luiz, ele é convidado pelo Tobias para ver a movimentação das ruas, já que eles escutaram os zum, os rumores, né, diferentes nas vias públicas. E eles se endereçaram à Praça da Governadoria e nesse trajeto eles começaram a escutar, a acompanhar a conversa. Estavam escutando, é lógico, né? A conversa de dois senhores e eu acho que duas senhoras, alguma coisa parecida, né? Um grupinho de pessoas estavam a caminho também da governadoria para escutar, com certeza, a palavra do governador da colônia a respeito da clarinada que foi ouvida e a respeito da guerra que está acontecendo na crosta planetária. E aí o André Luiz escuta uma senhora, de alguma maneira, ela estava reclamando, né? Ela estava dizendo que não é bem uma reclamação, mas ela estava pontuando que o trabalho no Ministério do Auxílio com certeza ia aumentar muito. Porque no Ministério do Auxílio é aquele lugar onde são recebidas as súplicas partidas dos encarnados na Terra. E aí, se normalmente já tem o trabalho, porque todos nós, né, graças a Deus, temos a oração como uma prática na nossa existência, e pela nossa inferioridade a gente pede mais do que agradece, isso também é um fato. E nessa época de guerra, ela já está prevendo e ela mesmo diz que já começou, que o movimento já tem sido algo diferenciado. E com a continuidade da guerra, com certeza esse trabalho aumentaria. A gente comentou, a gente até falou do livro Entre a Terra e o Céu, onde o ministro Clarencio, que é um dos ministros do Ministério do Auxílio, ele fala, né, sobre a prece. Quem tiver interesse é capítulo 1 e capítulo 2 do livro Entre a Terra e o Céu. E agora nós vamos continuar o nosso estudo e nós vamos, a conversa, né, a atenção à conversa desse grupo continua. Então nós vamos começar a ler a partir do parágrafo 21. E nós com a regeneração. Então o grupinho estava conversando, a senhora já se colocou lá que o auxílio vai ter muito trabalho, agora o cavalheiro vai falar. E nós, com a regeneração, objetava o cavalheiro mais idoso.
Os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância quanto às vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Interessante, né, Tereza? Porque as vibrações... A guerra mal começou. A regeneração é exatamente o setor em que o André Luiz começa o trabalho dele, né? Nas câmaras de retificação, lá naquele ministério. Então, é o setor mais, assim, ligado às zonas umbralinas. Isso. O nosso lar está na periferia do umbral. Mas no Ministério da Regeneração não é como, por exemplo, a governadoria, a União Divina. Então, vibratoriamente, eles estão mais próximos ali das zonas umbralinas. É onde aquele capítulo anteriormente que a gente viu lá da vampira, que queria entrar na colônia, que tinha uma cerca, e o vigilante foi chamar a autoridade superior a ele para ver se podia entrar. Então, é ali, é aquela zona ali. Então, ele está com medo. Ele fala assim, eu trabalho lá e agora com essa guerra que ele está dizendo, tem que vigiar mais contra as vibrações umbralinas. No livro Obreiros da Vida Eterna, que é uma sequência da série André Luiz, também editado por André Luiz, psicografado também pelo Chico, Obreiros da Vida Eterna. Ele tem lá, o personagem é a irmã Zenóbia. Ela dirige um posto de socorro volante, que circula pelas zonas de umbral de trevas, né, de umbral mais denso, né, aquelas situações, e ela circula. Ele tem essa chamada Casa Transitória de Fabiano, em homenagem a Fabiano de Cristo. É um espírito de alta envergadura que esteve aqui entre nós, no Rio de Janeiro, inclusive, encarnado como sacerdote, né? E aí, em homenagem a ele, é criado esse posto volante, vamos dizer assim, que é uma casa transitória, dirigida por essa personagem, a irmã Zenóbia. E essa casa, o trabalho é circular pelas zonas de umbral, como ele está falando aqui, para poder resgatar espíritos que queiram se melhorar, né? Que queiram. Ela não chega e resgata todo mundo, não é assim. Existe uma necessidade primordial, imperativa, nossa, de que queiramos a melhora. Queiramos está errado, né? Queiremos a melhora. Queiramos, o português é difícil. Queiramos a melhora. É aquilo que está, por exemplo, lá no Alcoólatra Anônimo. Tem lá o aviso, temos um grande amigo que frequentou lá há muito tempo, e ele fala que está lá, uma plaquinha lá dizendo, se você quer parar de beber, o problema é seu. Se você quiser parar de beber, o problema é nosso, quer dizer, seu e nosso. Nós vamos te ajudar. É isso que é a primordial. Então é aquilo, médico, cura-te a ti mesmo. Por que ele está dizendo isso? Porque ele fala assim, a vigilância quanto às vibrações umbralinas. E nesse livro Obreiros da Vida Eterna, eu separei um trechinho aqui para a gente ler, em que essa irmã Zenóbia, ela está nesse trabalho de incursão pelas zonas de umbral mais densas e nessa casa transitória de Fabiano. É como se fosse a Enterprise, né, lá circulando. E aí a irmã Zenóbia está assim dizendo no livro. Irmã Zenóbia, algum auxiliar dela fala, aproximam-se entidades cruéis. A agulha de aviso indicou a direção norte. Devem estar a 3 quilômetros aproximadamente. Então eles têm uma espécie de bússola e a agulha avisando que as entidades cruéis estão naquela direção mais ou menos aos 3 quilômetros. Por que eles sabem disso? Pelas vibrações que as entidades cruéis emitem. As vibrações que todos nós emitimos. No caso aqui das entidades cruéis, eles têm o aparelho específico para captar essa vibração. Aí continuando, a orientadora empalideceu ligeiramente, mas não traiu a emoção com qualquer gesto que denunciasse fraqueza. É a característica do líder, né? Ele tem que ser forte. Acendam as luzes exteriores, ordenou. Todas as luzes. E liguem as forças da defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão para o norte,
os invasores desviar-se-ão. Então, é uma ordem que ela deu para que todas as luzes exteriores acendam, porque a luz espanta as trevas. E aí ela pede: liguem as forças de defesa elétrica, eletricidade, reforçando a zona de repulsão. Então, na medida que esses... Por que está fazendo isso? Porque esses trevosos que estão a 3 quilômetros lá na direção norte, essas entidades cruéis, elas querem tumultuar o ambiente lá da casa transitória de Fabiano, assim como aqui no nosso lar também. E aí existe um mecanismo de defesa que é dado aos trabalhadores fazerem, para que eles aprendam. Porque se o governador quisesse, ele espantava, tá tudo certo, mas não é assim. Tem que ter o trabalho, tem que ter a Câmara de Retificação, tem que ter o Ministério da Regeneração, para todo mundo trabalhar. Porque se Jesus quisesse, a terra não estava livre em um segundo, não é? E transformaria. Mas e o nosso trabalho, onde é que ia ser? Não é? E aí é o que Pedro pede a Jesus, quando Jesus volta do seu ressurgimento, né, da sua ressurreição, e depois ele definitivamente vai para os planos superiores, não nos abandona, porque ele nunca foi embora, graças a Deus. Pedro pergunta: deixa eu ir contigo, aonde vais, né? Deixa eu ir contigo. E aí ele diz que não pode, porque o trabalho é nosso. Não poderiam ficar com Jesus ali o tempo todo. O trabalho é nosso. Então, esse aprendizado que a gente tem, que o companheiro está comentando aqui. Vigilância, ele está assim, dizendo que a vigilância contra as vibrações umbralinas vão aumentar, o esforço vai aumentar. E isso é notório lá nas colônias que estão nas zonas de umbral, e os seus habitantes têm que trabalhar, sim, nesse setor, para o seu próprio aprendizado. Quem tiver interesse e puder, né, é sempre bom a gente voltar ao capítulo 12, que é intitulado Umbral. Então, a gente lá, o próprio André Luiz, né, e os instrutores do André Luiz dizem para ele, né, orientam a ele, que zona é essa. Então, vamos só relembrar o que é umbral aqui na definição do próprio André Luiz. Ele coloca assim: o umbral se caracteriza por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder, pela concentração das tendências e desejos gerais. Então, o umbral é um lugar de revoltados, daqueles que realmente não aceitaram a lei de Deus nas suas encarnações e muito menos na desencarnação. E aí ele coloca também que lá no umbral está repleto de desencarnados e formas pensamento dos encarnados, porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de força que cria, transforma ou destrói, exteriorizadas em vibrações que a ciência, por enquanto, ainda não pode compreender. Quem pensa está fazendo alguma coisa em algum lugar. Toda alma é um imã poderoso. Então, se toda alma é um imã poderoso, aqueles que estão no umbral ainda com pensamentos muito desequilibrados, eles vão se conectar mais facilmente com os doentes que estão albergados lá nas câmaras de retificação. Então, numa época de guerra, que realmente como a gente já viu aqui nos estudos que nós fizemos anteriormente, né, em outros programas, que quem não estava na briga armada, estava na briga do pensamento, estava na guerra do ódio, emitindo ódio, imagine como o umbral não deve estar mais pesado, vamos dizer assim, entre aspas. Porque a gente não viu que o umbral, além do desencarnado, tem as formas de pensamento dos encarnados? Então, os desencarnados em desequilíbrio no umbral estavam sendo alimentados pelas formas de pensamento dos encarnados, não é? Com raiva, com ódio de todo mundo, e, vamos dizer assim, eles estavam mais fortes. Uma analogia, né? Eles estavam, não é fortalecimento mesmo na perversidade, no desequilíbrio. Eles mais fortes por conta
do alimento que vem da terra, dessas forças, né, dessas formas, pensamentos que chegam da terra, eles mais fortes, eles acabam tendo mais força para atingir aqueles que conseguiram ser resgatados, mas estão fragilizados. Então, esse senhor que está falando isso também é por esse motivo. Porque o umbral, aqueles habitantes do umbral estão de alguma maneira mais fortalecidos pelas emanações dos encarnados, emanações desequilibradas, né, de ódio, de mágoa, de ressentimento. Eles têm, vamos dizer assim, eles ficam mais poderosos, entre aspas, né? Eles ficam com mais força e podem, de alguma maneira, atacar mais aqueles que ainda estão fragilizados, que são os recém-chegados que estão albergados lá nas câmaras de retificação. Então, esse senhor... Então, relembrando, né? A senhora, ela estava preocupada porque tinha que atender a muitas orações. Mas esse senhor, realmente, a preocupação dele é justa, porque ele sabe que o ataque, né, ao trabalho do bem iria se fortificar de alguma maneira, né? Porque é interessante isso, que quando o André Luiz, no capítulo 12, fala que o plano está repleto de desencarnados e de forma pensamento dos encarnados. Então, olha que interessante, né? Essa forma pensamento de todo mundo com raiva, com ódio, né, daqueles que estavam fomentando a guerra, e de todos os lados, dariam, entre aspas, uma certa força aos, vamos dizer assim, aos habitantes do umbral, e eles com mais força, com certeza iriam querer prejudicar o trabalho que é realizado pelas colônias espirituais. Então imagine o posto de socorro que o Marco acabou de ler lá da irmã Zenóbia, né? O posto de socorro volante, que é a Casa Transitória Fabiana, e outros postos que ficam abaixo da colônia Nosso Lar, em regiões mais densas, a Mansão Paz, Campo da Paz, a Casa Transitória. E imagine, nessa época, o que essas colônias, esses postos de socorro não sofreram de assédio, de ataque, não é? Então, é realmente uma preocupação justa. Mas vamos continuar, né, Marco? Vamos continuar. Tobias vai querer mostrar para o André Luiz outras coisas agora. Agora vamos para o parágrafo 22. Tobias segurou-me. Que eu me perdi. Se perdeu? Perdi. Perdeu na umbral, guerra, está perdido na guerra no umbral. Tobias segurou-me o braço de leve e exclamou. Achei. Adiantemos um pouco. Ouçamos o que dizem outros grupos. Então ele puxou ele pelo braço, vamos ver o que falam os outros, né? Porque já vimos, porque isso aqui são aprendizados para nós. Lembrando que todo mundo aqui está morto, gente. Está morto numa colônia e tal. Né? E aí a gente questiona, mas por que estão assim amedrontados? O questionamento deles para nós é o mesmo. Por que estão tão amedrontados, não é? É o mesmo questionamento. Mas a gente está encarnado. Mas eles estão vivos, do mesmo jeito, porque a morte não existe. Então, o aprendizado também que está aqui nas entrelinhas aqui, como sempre, é aquela questão do medo, da falta de confiança em Deus, não é? Que nós vimos patenteado aqui na pandemia. Então, continuando. Tobias segurou-me o braço de leve e exclamou: adiantemo-nos um pouco, ouçamos o que dizem outros grupos. Aproximando-nos de dois homens, ouvi um deles perguntando: será crível que a calamidade nos atinja a todos? Olha só, olha a pergunta, novamente, eles não estão mortos? Está todo mundo alma defunta? Mas estão ali com medo, a calamidade, essa guerra vai atingir, atende a todo mundo, meu Deus, o que vai ser de nós? Não é? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno: de qualquer modo, não vejo motivo nenhum
para precipitações. Aí veio esse interpelado aqui, que ele não dá o nome, veio um grande ensinamento para nós, grandes ensinamentos para nós. A única novidade é o acréscimo de serviço, que no fundo constituirá uma bênção. Então a grande novidade desse transtorno todo da guerra, meu irmão, que ele está dizendo para o outro, é que a gente vai trabalhar mais. E isso é bom para nós, porque nós estamos aqui, é o que ele está dizendo, para trabalhar. Que foi exatamente o que o André Luiz fez. O grande ensinamento do André Luiz para nós, um deles é trabalho. Trabalho, trabalho e trabalho, sempre. Como diz uma música que tem no Movimento Espírita, porque eu não vou cantar, falta de caridade, né? Mas a letra é mais ou menos assim: o trabalho é divino compromisso, Espírito dos céus, né, nos dando os braços, e aprendendo a semelhante lei, pusesse nossas mãos e nossos braços. Mais ou menos assim. A Teresa não está ajudando, não lembro a letra também, eu também não lembro, mas é mais ou menos assim. Então, a bênção do trabalho, nós temos o movimento, a necessidade. Livro dos Espíritos, o que é o trabalho, a ocupação útil. Eu acho que essa música, foi feita a partir de uma mensagem de Maria Dolores sobre o trabalho. Ah, foi? Acho que sim. Pois é, depois a gente pesquisa e vê. Então, o trabalho no... A pergunta aqui do Livro dos Espíritos, que fala sobre o trabalho, quem tiver interesse, é a pergunta 674. É a partir da 674 que fala da lei do trabalho, até a 683. E vê aí. Mas também na 678 ele fala uma coisa interessante. Em mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar, né? Então, no caso, nas colônias espirituais, ou mesmo em mundos físicos, né, mais adiantados que o nosso, há essa necessidade de trabalho? Resposta: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são essas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Por quê? Porque o trabalho é uma lei da natureza. Então, todos têm necessidade do trabalho. Então, na colônia espiritual, nosso lar, é um trabalho diferenciado do nosso trabalho braçal aqui na Terra, né? Um pouco diferenciado. Mas há trabalho, e há de quem não trabalha. A gente pode lembrar daquela senhora, né? Daquela senhora que foi procurar o Clarencio junto com o André Luiz, que queria, né? No caso dela, ela queria ajudar os filhos que estavam ainda encarnados. E o Clarencio diz para ela: mas você, minha filha, né? Eu já te coloquei em vários setores aqui, você não se adapta a nenhum deles. E como é que você quer pedir se você não conseguiu amealhar nada de novo? Você é a mesma que saiu, né, da última encarnação. Então, eles estão preocupados sim com o trabalho, porque na realidade a gente pode morar em Saturno, mas em Saturno, que é um planeta muito evoluído, o trabalho existe. Diferente do nosso, mas existe, porque o trabalho é uma lei da natureza. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo falou isso para todos, né? Essa mensagem está no Evangelho. Quando criticaram ele por curar uma pessoa num dia de sábado, ele falou: olha, Deus, que é o Criador, o Pai de todos nós, trabalha todos os dias, eu também. Como é que a gente vai escapar dessa lei da natureza? Não vai. Achando que a gente um dia vai se livrar de ter de trabalhar, não existe isso. E Allan Kardec coloca exatamente essa questão da necessidade do trabalho no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Buscai e Achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então ele inclui o trabalho aí, porque ele coloca os dizeres de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7. E o tempo está indo, meu Deus do céu. Eu ia ler aqui, então deixa para a próxima. No próximo programa, aqui. A gente está terminando. É que a gente acaba se empolgando, né? Mas é uma coisa muito séria, porque gostar de trabalho a gente não gosta, não, ao nosso nível evolutivo, mas a gente vai ter que acostumar com essa ideia. A gente conhece as pessoas que a primeira preocupação quando começou a trabalhar era quando ia aposentar. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.